de todo nome, da glória, desse peso de Kevod, né? Não de toda a glória que pertence ao Eterno, mas da glória. Ele é aquele, Metatron significa aquele que guia no caminho. Por isso que Yeshua falou, Aini Hadel, eu sou o caminho. Aquele que guia no caminho. Ele se manifestou dessa forma, como o pastor César falou lá, como que ele se manifestou a Abraão. Como que Deus se manifesta a uma pessoa? Através dos seus mensageiros. Antigamente os mensageiros eram angelicais e depois passou a ser homens. Mas Deus, ele faz com que o caminho dele é preservado e ele tem o anjo dele. O anjo de Adonai é esse que tem como se fosse uma procuração. É Jesus, né? Esse anjo é Jesus, Metatron é Jesus? É, então, na minha visão Então, eu já mostrei que o senhor tá errado, falando que Jesus é superior aos anjos, usando Hebreus. Eu tô falando na Bíblia. Mas... Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Recapitulando, né, a questão que o pastor me fez, eu quero poder trazer para vocês o seguinte. Até uma pergunta, pastor. Vamos lá, quando Yeshua, ele vai pro Gólgota e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. Isso, o pai dele. O pai dele. O pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do pai. Não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. Não. Eu só é reafirmei o que você tá Paulo defendendo. falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. Não é isso que a gente interpreta, mas não, tudo bem, é o que você interpreta. Não. É porque eu li o texto lá. Vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá, então vamos na interpretação. Pera só um minutinho. É que tá a palavra do Senhor contra o texto. Porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor tá invalidando o grego e o português. Eu li o texto em português. O senhor tá invalidando tudo que eu tô falando que tá no texto? Não, mas invalida usando o texto. Fala assim, ó, o senhor leu errado aqui, a gramática aqui tá errada, o senhor não faz isso. O que o senhor falou... Aí parece que eu sou mentiroso, entendeu? Mas o texto não tá escrito. O que o senhor falou, eu nunca discordei de Jesus ter forma de Deus, não usurpou mas ser a igual forma a eu Deus. corrigi, eu tô falando que ele era igual, não tô falando tudo que bem, ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao Pai, foi isso que eu falei e isso que tá escrito no texto. Então Deus morre. Não, quem morreu foi Jesus, homem, ele tem duas naturezas, isso aí só não estudou a teologia que você 100% homem, 100% divino. Não, isso aí quem tá falando é o senhor. Não, ele é homem... Essa onde surgiu a trindade, é essa doutrina, 100% homem, 100% Deus. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, presta atenção. A gente vem discutir aqui, eu tô discutindo com o senhor... Se Jesus pode ser adorado. Peraí, isso. Eu tô discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e falando, respondendo o que o senhor falar aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo, eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas essa é a origem da doutrina. 100% Deus... De qual doutrina você fala? Da doutrina que veio da Trindade. Não, porque essa doutrina, ela veio de Roma. Calma aí. Não. Vamos lá. A Trindade é do século II para frente. A doutrina da união hipostática, que 100% Deus, 100% homem, é do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia não tem nada a ver com Niceia. É do ano 500 e pouco. Sim, mas iniciou em Niceia. Também não. A ideia é assim. A apostasia... Mas tudo bem, depois a apostasia é outra coisa. Mas vamos lá, então na ideia. Se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao Pai. Entrego a ti o meu espírito. Sim. Tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho? Não. Vamos lá. Porque a adoração acontece, acontece o seguinte, o senhor ignora todo o processo da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim, ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. Qual atitude é essa? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel até a morte. Então é isso. O cara era Deus e foi humilde pra vir aqui se fazer um humano pecador. Pra levar os nossos pecados... Pecador não pode ser. Pra levar os nossos pecados, não ele pode. Se fez pecado. É o que a Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for um cordeiro, se ele for pecador, o sacrifício dele não faz capará de expiação do pecado. Justamente isso que eu tô defendendo. 100% homem peca. Jesus é semelhante aos homens... Você falou que ele se fez pecador. Não, então, ele levou nossos pecados. Não. Levar é uma coisa, ser pecador é outro. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote, quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula, para fazer a oferta do pecado,
quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. Não, o pecado ia... Não, peraí, tô perguntando pro Tudo senhor. bem, tá bom. O que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. E Jesus é o cordeiro de Deus? Ele recebe a carga, Eu tô mas perguntando, ele não pecou. Pastor, é diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum Você momento. falou que ele se fez falei pecador. que se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados. Aí eu concordo, ele levou. Aí eu, Não, é aí que eu eu falo concordo. uma coisa e se eu coloco a outra na minha... Pode Não. ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta, se ele entregou o Espírito ao Pai, a adoração tem que ser atribuída ao Pai, Tá. porque ele fez o Posso quê? responder? Capará. Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar minha fala. Quando você faz expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o Pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício? Você adora o cordeiro ou você adora o Pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então... Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? Então, mas O João, cordeiro ele era só o tipifica tipo. Yeshua como um tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez, Pai, entrego a ti o meu espírito, significa que ele está entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso né? aqui Tá é tudo adoração, não tem como você... certo. Ele Na verdade, adorou o Pai, tá certo. não tem problema nenhum. E o filho tem que ser adorado. Não. É, aí já sabe por quê? Aí complicou. Quem Ele não fala isso em recebe, lugar a nenhum. Bíblia fala, o João fala isso. Quem não recebe o filho não recebe o pai. Mas recebe como Cristo. É o que tá escrito. Como o aqui, Senhor. ó, segunda carta de João. Aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Sim, o que Messias. que é o Cristo? O Mashiach. Messias. Ungido. Sim, Se ungido ele pra foi quê? ungido, ele se ungiu? Claro que não. Então a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é Vou o dar senhor que tá falando. Não, você é ungido? Eu sou. Tem que te adorar? Não. Então- Mas eu não sou Deus. Jesus é igual a Deus. É os Não, problemas. mas a Bíblia o senhor fala- tá pegando, ó. ó, o senhor tá pegando Moisés, Arão, os caras que foram criados. Vamos colocar as coisas no lugar primeiro. Yeshua foi criado. Não. Aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação. É isso que o senhor interpreta errado. Eu já mostrei que primogênito não é isso aí. É o quê? É o Eu já primeiro falei, filho. o senhor não lembra que eu Tá falei? relacionado ao primeiro filho. Não é isso que a Bíblia A fala. primogenitura sempre tá relacionada ao primeiro a ser gerado. Então, tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui, pra deixar claro. Rodou uma heresia, que pra mim é heresia, de várias dessas que o senhor tá falando aí. Tudo bem. Essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com adventista do sétimo dia, que fala que Jesus foi um anjo. O senhor defende aí, tem um vídeo do senhor falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Calma. Não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Tô calmo. Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Com todo Não, não respeito e acaba. carinho. Não acaba. Deus está falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Eu não sou anjo. Tudo o bem. anjo tem que prestar a adoração a Jesus e eu como A ser humano Jesus? Vamos lá. Que Eu vou palavra falar que é não, eu essa quero daí? que o senhor entendi. Não, tudo bem. Hebreus 1:6. Tudo O bem. texto é esse aqui. Não, tudo, isso daí tá tudo certo. O problema é esse adorarem, os anjos o adorem. Entre no Que grego, palavra que é essa? No grego, onde o senhor quiser. Qual Mostra é pra essa mim. palavra? Não, No é o senhor grego. que tá Você é o questionando. professor? Não, eu sou o professor mesmo. Agora Então, é o seguinte. qual que é essa palavra? O ônus da prova é quem tá dizendo que é mentira. Tudo bem. Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Proskineu. Então, proskineu, quantos significados tem? Por que aí não tá latreu, que é um significado só?
Pastor, sabe que o senhor Não. pega uma palavra polissêmica? Não. Quem disse? Não, peraí, vamos lá, Vamos lá. exegese. Então, vamos lá, peraí. que diz- Quais são os outros significados Do quê? do prosquinel? Reverência, se prostrar, se ajoelhar. Tudo que um rei é bem dito. E olha só, calma aí. vamos lá. Então, Vamos defender dos anjos, calma. Os anjos Ah, têm que se ajoelhar diante de Cristo. da majestade dele. Não é Sim. não, lá não diz isso. Não, mas ele é uma majestade porque é Lá rei. Eu só tô diz usando a que palavra. tem que se ajoelhar Sim, e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo. também. Isso Concordo. não é adorar? Não, na minha concepção, não. Porque se ajoelhar, entra naquele mérito do Mas eu tô Mefibosete. falando de anjos. Não, Não, mas- inferiores. O Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas Anjo é vamos inferior? voltar na história? Porque a Bíblia ela é um complexo. Ela é toda. Ela não é uma parte isolada. Tudo bem? Então, na parte toda, quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, né, a manifestação de Deus na terra, né, a teofania, beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo que aparece na sarça, que aparece para Josué com a espada desembanhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar Kadosh Baruhu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas, segundo os estudos cabalísticos, aí entramos no mérito da cabala, ele se contrai, a contração de Deus, criando o espaço para criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes, que eu falei lá de Bará Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Moshe Rabbeinu, Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede para conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, Aini Hader, eu sou o caminho. Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu para conhecer, que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarça? Porque um dos princípios da fé, até os 13 princípios de Moisés Maimônides, que rege também o judaísmo, é o que? Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é espírito e ele não tem uma forma corpórea. Então como que ele pode ter vindo à terra e fazer com que as pessoas adorem ali ele? Pastor Paulo. Vamos lá, vou deixar claro que é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um texto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6,4, bati de frente. Todo o texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu sem sair também, dele. porque O senhor nós estamos não. falando de anjo, você Não, falou de o senhor anjo não. agora. Sabe o que o senhor E eu faz? tenho que trazer a ideia do anjo, Não, peraí, quem é sabe- o anjo? Então, sabe o que o senhor Qual faz? que é o nome desse anjo de Deixa Adonai? ele falar, pastor. Por senão não favor. dá tempo. Sabe o que o senhor faz? Eu levanto um texto, aí o senhor vê que tem dificuldade a névoa, o senhor sai tem. dele, vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse. Isso aí pra quem é exegeta que tava escutando, depois eu vou ouvir, vou mandar os print lá. Manda não tô nem lá. aí. Hebreus capítulo 1, Pra versículo quem é judeu 6. sabe o que eu tô falando. Não, o que o senhor quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também. É minha Então, o que área, eu tô fica tranquilo. É o que eu tô falando. Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego, diz assim: Rotan de palin esegag, tom prototokon esten oikomen, legikai, e a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó. Prosknesatosan. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando, ele é um verbo aorista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que não significa nada porque não é a área do senhor. Por isso que eu falo assim pra mim. Não, tanto pra mim faz, não né? muda. Não vai mudar porque não é do senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração e falou a falácia do espantalho que, mas a palavra é isso aqui. Tá, então qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo, porque eu dei o exemplo superior, não tô falando de ser humano. Eu falando que os anjos adoram. E quem sou eu para não adorá-lo, né? E quem mandou adorar foi Deus. Os anjos adorar Jesus. Só para você ver o pé de igualdade. A mesma palavra, Mateus capítulo 2, versículo 2, quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo. E o texto diz, cai... ilimomen proskinissai, ou proskinice, num grego mais moderno, e vieram adorá-lo. A tradução é essa. E se eu quisesse que eu cito aqui a NSA, a King James, a versão internacional, Sim. e outras versões também, em francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui. Mateus 2,8, a mesma questão. Calo enton proskinesu autu, e para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que o chefe de tudo falou lá? Acho que era como que é o nome dele? Que queria matar Jesus?
Herodes. O Herodes falou, me fala onde Jesus está para que eu vou também adorar. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar. O Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos para eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2:11, Mateus 4:9, enfim. Tá claro para mim e para a Bíblia que Jesus não só deve adorado, como ele foi. Eu não tô dizendo que não é, ele não deve. Ele foi, porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo, e a Bíblia fala que os anjos o adoram, porque a aoristo ali é uma ação que já aconteceu, ou seja, uma espécie de passado. Ou seja, o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado. Ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito. Jesus não só deve, mas como ele é adorado em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra prosquineu é o problema. Ela é o problema. Por quê? Por que não colocou na visita dos sábios do Oriente a Yeshua? Por que não colocou a palavra latreu? Porque não é essa palavra que era para aparecer, Então, porque era adoração. Porque o prosquineu, ele tem vários significados. Então mostra uma palavra de latreu, onde mostra a adoração. A no Jesus Novo Testamento. não tem. Não, então, no Novo Testamento. Não tem. Todos que aparecem é o prosquineu. Mostra um texto. Não tem. Mas mostra um texto com essa palavra. Não tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui normal. Não eu vi tem. que o senhor citou Pra a Jesus palavra. não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar a referência aqui. Não tem. Apocalipse 22:9. Então, vamos lá. Quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse, não faças isso, sou conservo teu, de seus irmãos. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é prosquinel, pastor, aqui. Então, É por isso que eu tô falando. Então, olha o problema, é o que eu falei. As palavras da Brit Hadashah são tendenciosas no prosquineu. E o prosquineu, ela tem então mais de um agora é o significado. Novo Testamento que é um problema? Não é um problema. Calma aí, pastor, peraí. É a palavra prosquineu. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete o que o senhor falou. O senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que tem muitos erros de tradução. Mas eu não estou falando de tradução. Estou falando do texto original. Então, prosquineu. A tradução dele seria reverenciar. Calma aí. Porque o pessoal... Se ajoelhar, se dobrar. O pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo bem. Vamos lá. O senhor acha que o texto grego do Novo Testamento, o texto original, está errado? Em algumas partes tem até acrescentares de Roma. No texto original tem acréscimo? Tá aqui, ó. Para defender essa doutrina... Calma aí, pastor. O texto que eu citei pro senhor é Apocalipse 22:8. Esse não. Apocalipse 22:8 diz assim, ó. Para quem não tá ouvindo, não tá entendendo, quando ele fala Brit Hadashah, que na verdade é Berit Hadashah, ele tá... Não é Berit, é Berit. Abreviação. Vamos lá. O que significa Berit Hadashah? Aliança. Significa a novo acordo, novo testamento, novo pacto. É a palavra que os judeus usam para o Novo Testamento. Ele está dizendo que no Novo Testamento não dá para confiar nem no texto original. Não falei isso, não. Falou agora há pouco. Não, o texto eu falei que foi tem... Apocalipse 22:8, que diz assim, ó, eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando eu as ouvi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O prostrei-me para adorá-lo aqui é prosquinel. Então ele me disse, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. A palavra também é prosquinel. Só que o senhor disse que, geralmente, toda vez, a maioria das vezes, 99% das vezes que aparece adoração a Deus ou a Jesus, é prosquinel. Mas o senhor está dizendo que ela tem vários significados, não sei o que lá. É um problema do texto original agora? O senhor está dizendo que o texto foi corrompido? Não, eu estou falando que a tradução foi tendenciosa. Pastor, eu não li a tradução, eu li o texto original. Tudo prosquinel bem, mas é o não texto tem original. problema. O prosquinel, eu já falei, ele tem mais de um significado, não tem? Vocês são professores, tem ou não tem? Sim ou não? Aqui nesse Sim. texto, a palavra aparece 2 vezes. Tudo bem, mas César. ela tem mais de um significado ou não? Pastor César. Em 99% das vezes é adoração Deixa eu mesmo. ler o texto. Não, mas grego você aqui. coloca em qualquer literatura prosquineu, vai aparecer vários significados. A dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o quê? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus. Porque a palavra que aparece, ela tem 5 significados. Então, a interpretação
quando traduzido pro nosso idioma, para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar Jesus, levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do rei. Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, àquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que céus e terra, que fique claro isso, Hashamá e Haaretz. Porque o eterno Kadosh Baruch Hu está muito mais elevado do que os céus e a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado. Kago Ioannis Ro Akoa, Kai Blefontauta Ki Roti Ekousa, Kai Eblepsa Epsa Proskinesi ou Proskinesai, os dois, grego moderno e grego koini. A expressão aqui, sabe o que o senhor está falando? Traduzir em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Ele falando assim, ele se prostrou para prestar adoração, certo? Adoração, certo. Mesma palavra. Aí que o anjo falou? O anjo vai dizer o seguinte... Adora a Cristo? Não, porque o texto tem nada a ver com Jesus. Calma aí, deixa eu ler o texto aqui. O texto tem a ver com Deus. Versículo de número 9. Tá bom? Uhum. Ele vai falar o seguinte. Vamos lá. Versículo de número 9. Kai legmo ora mi sindolus, soimi kaiton adelphon, suton profeton, kaiton teruton to logu, to biblion, tautu tu Theou proskineon. Eu sou irmão seu, não faça isso. Adore a Deus. Certo ou não? O mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar, como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus. O anjo foi verdadeiro e disse, eu sou irmão seu. Como se fosse, ou seja, eu sou conservo seu, sou irmão seu aqui no grego. Adelphomô. Aí a resposta é Toututu tel proskineon. Adore a Deus. É a mesma palavra. Aí, só porque que o senhor está equivocado? Porque aqui ele não deveria usar proskineu. Mostrando que proskineu é adoração. Checkmate na sua teologia furada. Não, irmão. Calma. O texto está dizendo que tá claro aqui. Deixa eu responder. Feita a pergunta, bora. Maravilha. O anjo falou adora a Cristo? O anjo falou adora o Cordeiro? O anjo falou adora quem? Mas não tem Deus. Nada... Isso, mas Deus. Jesus não tem nada a ver aqui, ele não está no texto. Então, eu tô falando da palavra, a construção da palavra. Mas o tema nosso é adoração a Jesus. Pastor, o senhor está tentando... Não estou tentando não. O senhor tá tentando. O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte... Não, quem não está entendendo é o senhor. Eles estão usando o grego proskineu. Tudo bem. Não tem problema. O proskineu, ele tem 5 significados. Mas é isso que a gente tá falando. Tô falando nesse texto aqui. Ele significa adoração a Deus ou não? Porque ele tá falando adore a Deus. Sim. Então é o que eu tô falando. Uma das traduções de proskineu é adoração. Eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério? Ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza para aplicar a polissemia do verbo proskineu? A interpretação dele. Não, deixa eu responder aí. Você falou não. Deixa eu fazer a pergunta. Pra quê? Porque ela fala assim, que o senhor foi brutal. Então vamos lá. Qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica proskineu para falar, para determinar? É a determinância. Aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência. Então, o critério tem que ser critério exegético. Vamos lá, o critério. Jesus é rei dos reis. Então, ele tem esse título. Para um rei, se adora ou se reverencia. É um critério. Ele é o Messias, ungido. Se ele foi ungido, ele foi ungido por alguém mais alto do que ele. Se ele foi ungido para cumprir uma missão pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, para eu fazer... Então ele é digno de honra, de reverência e não de adoração. Porque devemos adorar aquele que ungiu. Então a única diferenciação que eu faço do proskineu, que tem mais de um significado, é... Quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus... É reverência porque está atribuído ao que ele é aqui na terra. Rei,
como ele se manifestou como Messias. Então, eu não tô fazendo a minha tradução, eu tô usando o prosquineu, só que esse prosquineu, ele tem 5 significados. A única coisa que eu faço, eu sei diferenciar quando é atribuído ao Eterno Kadosh Baruch Hu e quando é atribuído ao Filho. Não, então, mas aí eu perguntei o critério... Roma não fez isso. Eu sei. Roma usou adorar para todos. O que eu tô falando é o seguinte, é que tem nada a ver com Roma. O texto grego tem nada a ver com Roma. A Trindade veio de Roma. Não, ninguém tá falando de Trindade. O texto grego tem a ver com a mão dos apóstolos. Tudo bem. Eu tô falando da pena dos apóstolos, eu não tô falando de Roma. Você entendeu o critério que eu uso? Não tem critério. Como não? Eu acabei de falar. O senhor não citou ninguém, o senhor não citou nenhuma autoridade, o senhor não falou assim, ó, esse critério foi utilizado por fulano de tal. Mas todo... Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A.T. Robertson, uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento, fala que para você fazer uma aplicação e uma análise criteriosa quando uma palavra significa X, Y, Z, o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope. E eu fiz essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas. Onde qual é a regra? Duas vezes para duas pessoas diferentes. Uma para o anjo, outra para Deus. E no mesmo sentido. Então o senhor não pode falar assim, colocando Jesus no texto não tem nada a ver. Era o anjo. João caiu para adorar, achando que era Deus. O anjo, porque o João não sabia, porque a glória era muito grande. Ele caiu. Quem é esse anjo? Calma, esse anjo não é Jesus. O nome dele? Não sei, o texto não fala. O texto fala? Sabe o nome desse anjo? Fala pra mim, hein? Revela aí. O anjo de Adonai, Metratron, que manifestava lá como o portador. Mas tá escrito aqui. O portador da Yensó. Tá escrito aqui. Qual o texto é esse? Esse texto é Apocalipse 22. Ele vem desde o Tanar. O hebraico. Ele vem desde o Novo Tanar. Testamento não é hebraico. Tudo bem, mas ele vem desde esse anjo, ele se manifesta desde a construção dos céus e da terra. O problema é que a teologia cristã, ela tirou igual ele fala, a cultura judaica. Eu não vivo culturalmente judaico, eu vivo mandamentos. Os mandamentos eu vivo. Cultura é outra coisa. Igual vai ter agora a celebração do Ano Novo da Árvore, eu não faço, porque é cultural. Agora, o que é mandamento, haverá uma mesma lei tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Então, todo o embasamento da Torá, não existe possibilidade nenhuma de adorar um profeta, um Messias. Jesus não é profeta. Ele é. Quem falou que Jesus não? É Deus. Mas ele não é um profeta? Ele foi. Hã? Ele foi. Então... Mas ele é Deus. Tudo bem, no sentido de autoridade sobre os céus e a terra. No sentido de supremacia. Isso eu creio. O senhor entende que Jesus é Deus? No sentido de autoridade, sim. Um Deus deve ser o quê? Um Deus pode ser reverenciado. No sentido de autoridade como Moisés. Moisés foi intitulado Deus. Quantos deuses você acredita que existem? Eu acredito pra adorar um Deus. Não. Pra adorar. Eu não perguntei pra adorar. O pra adorar tá sendo por sua conta. Quantos deuses existem? Existem vários deuses. Não foi eu quem criei. Então você é politeísta. Não, eu adoro um Deus. Não. A fé monoteísta... Não, politeísmo não significa que você adora. Você crê que existem. Mas você crê que existem vários deuses. Então não sou eu quem falo. É a Bíblia. O nosso Deus é mais temível que os outros deuses. O que significa isso? Se Jesus Cristo é Deus, ele é um Deus falso ou verdadeiro? A mesma pergunta para o testemunho de Jeová. Jesus é verdadeiro, porém, ele não é Yud He Vav He. Ele não é o Eterno. Ele é aquele portador do caminho, que era o Metratron. Ele se manifestava como Malahim, como o mensageiro do Eterno, como Malar, né? Como o mensageiro. Ele se manifesta. João também é um mensageiro de Jesus. Tá, eu e o senhor também somos. E se apresentar o texto onde aparece o tetragrama vinculado? Do quê? A Yeshua? As 3 pessoas, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então mostra. Abre aí em Gênesis capítulo 18. Você vai usar a figura do Metratron, que é a teofonia, certeza. Vamos lá. Vai lá. Lê pra mim. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré. O Senhor aí é quem? É o tetragrama. Tá, Yud He Vav He. Ok, exato. O tetragrama. Então, segue o texto. Quando eles estavam assentados à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se ele os homens e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então vamos lá. O Senhor, o tetragrama, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? 3 pessoas. Como que o Eterno apareceu a você? A mim? Não entendi sua pergunta. Não, porque para nós servirmos ao Eterno, ele teve que se apresentar a nós. Então vamos lá. Alguém apresentou ele para nós. Esse texto aqui é literal. Tudo bem. Tá certo? O Senhor, tetragrama, sim, o nome sagrado, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? Através de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, pastor,
Se o senhor continuar a leitura aí, essas 3 pessoas vão estar com Abraão. Sim. Essas 3 pessoas vão receber o tetragrama várias vezes no texto bíblico, várias vezes, pelo menos umas 10 vezes aí no capítulo 18. Depois, um deles fica com Abraão, 2 deles vão a Sodoma. Lá em Sodoma, eles também recebem o tetragrama. Enquanto Abraão está aqui com essa pessoa, recebendo o tetragrama, os outros 2 estão lá com Ló, também recebendo o tetragrama. Como é que o senhor explica? Eu explico de uma maneira fácil. Olha só, quando uma pessoa está sendo usada por Deus e ela fala, eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor, é a boca do Eterno falando ali. Significa que o Eterno está ali? Ah, então o tetragrama lá não é o Eterno? Então, é o que eu falei. É o que eu tô dizendo. E tem algum momento onde o tetragrama não é o Eterno, a pessoa do Eterno? Poxa, quando eu falo pelo Eterno, quando Yeshua falava... Não, você fala pelo Eterno. Então, aqui não mensageiro. diz isso. Lá diz que O o anjo. Eterno se manifestou Sim. em 3 pessoas. As pessoas da igreja não falam assim, nossa, Deus estava presente na casa. Tá Como? certo. Tá certo. Como? Pastor É a Paulo. mesma coisa. Pastor Paulo. Acho que para deixar um texto aqui que Jesus ele é visto como Deus e a aparição do tetragrama no Novo Testamento. Mas essa não é a discussão, pastor, é minha pastor. fala aqui, mas Tudo bem. eu não posso falar. O senhor fala aí, eu fico respeito aqui. João capítulo 20, versículo 28, em grego diz assim: Apekriti Tomás kaiepen auturro Kyrios mo kairofeosmo. E disse Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Tá bom? Aqui nós temos tudo o que precisa para Jesus ser chamado de Deus, ser reconhecido como Deus, ser adorado, e aparece o tetragrama. Tá bom? Primeiro, Kyrios é a tradução grega de Adonai, que é a mudança sem autoridade de Deus do tetragrama sagrado. Louvado seu nome seja para sempre. Depois eu tenho Theos, que é a tradução grega do hebraico Elohim. O que falta para Jesus ser considerado Deus? Mas a discussão não é se ele é Deus ou não. Mas se ele é Deus, eu tô mostrando que ele é Deus, que ele deve ser adorado. Não, que ele deve ser adorado só pra é outra resumir. coisa. Que ele é Deus, a gente concorda. No sentido de Não, autoridade, eu como não Moisés concordo, foi. não, porque o senhor tá falando que ele é um Deus meia boca. Eu tô falando que ele é igual ao Eterno. Tá totalmente diferente aqui. Eu não concordo com o que o senhor tá falando. Ele manifesta o Eterno. É como se fosse alguém com uma procuração com assinatura. Aquela pessoa, ela tem a autoridade da pessoa, mas ela não é a pessoa. Vou dar um exemplo. A Bíblia vai falar assim, ó: por essa razão deixará o homem, seu pai, sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão 2 uma só carne. Eu sou uma só carne com a minha esposa, certo? Sim. Mas eu sou minha esposa? Não. Então, é a mesma situação em relação a Yeshua. Yeshua, ele é como esse Metatron, né? O Metatron, que é o portador de todo o nome, da glória, desse peso de Kevod, né? Não de toda a glória que pertence ao Eterno, mas da glória. Ele é aquele, Metatron significa aquele que guia no caminho. Por isso que Yeshua falou, Aini Hadé, eu sou o caminho. Aquele que guia no caminho. Ele se manifestou dessa forma, como o pastor César falou lá, como que ele se manifestou a Abraão. Como que Deus se manifesta a uma pessoa? Através dos seus mensageiros. Antigamente os mensageiros eram angelicais e depois passou a ser homens. Mas Deus, ele faz com que o caminho dele é preservado e ele tem o anjo dele. O anjo de Adonai é esse que tem como se fosse uma procuração. É Jesus, né? Esse anjo é Jesus, Metatron é Jesus? Então, na minha visão é. Então, eu já mostrei que o senhor tá errado, falando que Jesus é superior aos anjos, usando Hebreus. Eu tô falando na Bíblia. Mas esse Metatron, ele é superior a toda a entidade dos céus e na terra. Tudo bem, só que ele não é Jesus, porque ele foi criado por Jesus. Com qual documento o senhor diz isso, pastor? Com os documentos judaicos. Mas cadê o documento? Qual que é o texto? Aqui, ó. O senhor acabou de ler. Aqui, ó. Não. A Abraão. minha pergunta é assim: o senhor está dizendo que o tal Metatron Sim. é um anjo, O anjo superior aos outros? Sim. Tá. Qual versículo? Ele se manifesta como um anjo aqui para Abraão, 18. O senhor acabou de ler. Não. Ele se Pastor, apresenta a Josué, qual é o versículo? capítulo 5. Não, que ele se apresenta, a gente sabe. Tudo bem. Qual é o versículo que diz que esse anjo é superior aos demais? Pelo nome dele, Não aparece o nome dele. Aonde aparece o nome dele? na Cabala. Aí nós temos que Peraí, estudar então- Gemátria, então- Cabala. Aí não dá tempo de falar isso aqui. Calma aí. O que o senhor está chamando de Gematra, que é a gematria, Sim, é um negócio da Idade Média, tá certo? é uma forma de interpretação. Não é uma forma de interpretação. Vamos lá, a gematria, pastor, é um estilo de numerologia esotérica do judaísmo. Isso é gematria. É só dar um Google aí que vocês vão entender. Sim.
Isso é gematria, que não tem nada a ver com um dos nomes, tá certo? Tem O a ver hebraico com os tem números. Exatamente, tem a ver Isso. com os números. Agora, aonde na Bíblia está escrito que esse anjo se chama Metatron e que ele é superior aos outros? No nome não tem. Ele se manifesta como o anjo. Então Pra se você não tem, descobrir tá como é o claro. nome Então, desse se não anjo, você tem que buscar. Então, buscar aonde? Dentro da Cabala, dentro da Gemata, Então, que é uma da forma de onde interpretação saiu a Cabalá, que o senhor chama de Cabala? do hebraico. Então, pastor, vamos lá. Vale a pena o senhor estudar um pouquinho sobre o surgimento da Cabalá, Sim. que vocês chamam de Cabala. Sim. A Cabalá judaica, pastor, é um braço esotérico do Moisés usou a judaísmo. Cabala? Obviamente que não. E como que transformou o cajado em serpente? Como que faz o machado levitar? Então, peraí. O senhor está dizendo que isso tem a ver Poderes. Com a Bíblia. Então, calma aí. Tem. O Todo pessoal que judeu tá crê ouvindo nisso. o pessoal que está ouvindo a gente... Só o cristão que não crê, o judeu crê. O pessoal que está ouvindo a gente, pesquise o que é a Cabalá judaica, o surgimento da Cabalá judaica. Aí vocês vão chegar lá na Idade Média, do pessoal. Então, tem absolutamente nada a ver com Moisés. Então, por exemplo, se você perguntasse para Moisés o que é a Cabalá judaica, ele não sabe. Tá certo? Porque isso não existia na época de Moisés, não existia na época de Abraão, não existia na época de Jesus, nem na época dos apóstolos. Toda essa construção dos 72 anjos, de Metatron, de anjo Rochel, Manaquel, não sei o que lá, toda essa construção é do esoterismo judaico. Isso é muito fácil achar, tá certo? Não sou eu falando. Sim. É muito fácil achar. Tem algum texto onde o senhor documenta que esse tal Metatron que o senhor arrumou lá na Cabala judaica é superior aos demais? Esse anjo que se manifesta, igual eu falei, esse nome não vai aparecer de uma literatura para você ver assim, através das palavras, você não vai ver. Analisando os textos no hebraico, segundo a Cabala que vocês não acreditam, vai aparecer o nome. Mas tudo bem, vamos lá. Esse anjo é a manifestação desse guardião, por isso que ele tem uma espada desembanhada. É o mesmo anjo que vai estar no Gan Éden, no jardim, quando Yeshua fala, vinde benditos do meu pai, entrar na porta. Ali ele colocou um anjo com uma espada desembanhada e com um livro na mão. Certo. Quem é digno de desatar o livro? Certo. Cordeiro. Pastor Então, Paulo. essa é a hermenêutica, essa é a exegese. Pastor Paulo. Então, é que assim, toda essa construção foi desfeita antes de surgir, quando o texto de Hebreus, no meu entendimento, Paulo, o escritor, inclusive minha obra deve sair esse ano sobre o livro de Hebreus, defendendo a defensoria de Paulo, como autor, foi. é o seguinte: feito tanto superior aos anjos, quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Então, primeiro, o nome que Jesus tem é superior ao dos anjos. E Jesus é superior aos anjos. Ele não é um anjo superior a outro anjo. Ele é superior. E essa superioridade, o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo que foi porque tudo que existe no universo foi feito por ele. Então todo o anjo, toda a corte angelical que existe foi feita por Jesus. Por isso a incompatibilidade de falar que Jesus é Metatron ou qualquer outro anjo. Para também deixar bem claro aqui, parece que o senhor falou que Jesus ele é digno de reverência, porque ele não é o Deus igual o Eterno, não é? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, grego, toma grego. Ego emito alfa kaito omega arre kaitelos legikirio rufeos ro on kai ro en kai ro ergomenos ro pantocrator. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso. A palavra aqui, todo-poderoso, que é um substantivo masculino nominativo no singular, o que é? É a tradução de El Shaddai. El Shaddai é o Deus todo-poderoso. Em Certo? hebraico, em grego, Certo. pantocrator. E o grego é a primeira tradução de El Shaddai. O texto está dizendo que ele é o alfa, o primeiro a existir no universo. Se vamos trabalhar a física quântica, Jesus é o marco zero. O marco zero é sem ele, é o que João falou e entendeu. Nada do que existe teria sido feito, porque ele é o primeiro e o último.
Ou seja, não falta nada nele, ele é todo poderoso. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.